Vamos lá, pessoal. Nesse vídeo a gente vai continuar tratando de quadriláteros notáveis, resolvendo duas questões, certo? A primeira dela diz o seguinte: admitindo um retângulo cujos lados medem A e B, que é o que está destacado aí na figura 1, onde o A é menor do que o B, é possível formar uma sequência ilimitada de retângulos da seguinte forma. A partir do primeiro, cada novo retângulo é construído acrescentando-se um quadrado cujo lado é igual ao maior lado do retângulo anterior. Observa na figura 2 que, a partir da figura 1, foi gerado um quadrado à direita do retângulo que estava na figura 1, e esse quadrado ele vai ter lado igual ao maior lado do retângulo da figura 1. Isso é, o quadrado da figura 2 ele vai ter lado igual a b, beleza? Então, destaco que aqui a gente tinha um retângulo 1 de lado B, e a partir desse retângulo 1, a gente conseguiu construir um quadrado de lado B, e esse raciocínio ele continua sendo feito e ele pode ser feito, como a questão falou, de modo ilimitado. Por exemplo, a partir da figura 2, você consegue gerar a figura 3, que basicamente você vai construir um quadrado que vai ter lado igual ao maior lado desse novo retângulo. Por exemplo, esse novo retângulo ele vai ter lado A mais B, então eu construo um quadrado aqui, ó, que é o que está aí na figura 3, de lado A mais B, que é igual ao maior lado desse retângulo. Em seguida, a gente constrói um novo quadrado, ó, esse quadrado aqui, a partir do retângulo da figura 3, e o novo quadrado aqui, que vai ficar ao lado, ele vai ter lado exatamente igual ao maior lado do retângulo da figura 3. Esse retângulo da figura 3 ele tem lado B, A mais B. Isso é, esse retângulo da figura 3, se você considerar o lado inteiro, ele vai ter lado A mais 2B. Então, esse novo quadrado aqui, que fica ao lado esquerdo, ele vai ter lado A mais 2B e assim por diante, certo? Então, esse é o raciocínio que ele está comentando aí na questão. Aí, seguindo aqui, ele fala o seguinte, olha, na figura 4, você tem uma poligonal, P1, P2, P3, P4, P5, P6, que é formada pelos lados dos retângulos, que são os elementos da sequência A, B, A mais B, A mais 2B, 2A mais 3B. Como é que está funcionando isso? Olha, eu vou refazer o raciocínio agora somente utilizando a figura 4. Vamos ver se dá para acompanhar aí com clareza. Eu iniciei com esse quadradinho que tinha lados A e B. Aí eu começo a fazer uma poligonal aqui partindo de P1, sempre seguindo o sentido horário, certo? Sempre seguindo o sentido horário. Então, observe o seguinte, ó. Fazendo essa poligonal, você pode ir de P1 para P2 e andar A. Depois você pode ir de P2 para P3 e andar B. Aí, após isso, né, você cria esse novo quadrado da figura 2, que é esse que está aqui, ó, e você pode, seguindo, né, o sentido horário, como eu comentei, ir de P3 para P4. De P3 para P4, você vai ter que andar A mais B. Então, de P3 para P4, você anda A mais B. Aí, de P4 para P5, que é quando você faz esse novo quadrado, você vai andar que distância? Você vai andar B, e esse lado aqui, ó, como está destacado, é A mais B. Então, de P4 para P5, você anda A mais 2B, né? Então, de P4 para P5, você anda A mais 2B. E para fechar aqui, ó, esse lado do quadrado é A mais B. Esse lado bem aqui, ó, ele é A mais B. Então, esse quadrado maior aqui, ele tem lado A mais 2B, né? Então, esse lado aqui é A mais 2B. Então, se você partir de P5 e for para P6, você vai ter 2A mais
3B, certo? Que é o que está aqui. Beleza. Aí ele diz, mantendo o mesmo padrão de construção, o comprimento da linha poligonal P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, de P1 até o vértice P7 é igual ao quê? Nesse momento, pessoal, eu vou fazer o seguinte. A gente já explicou, né, todo o raciocínio por trás da construção desses retângulos. Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e em instantes, né, eu vou pedir para vocês pausarem esse vídeo e a gente vai fazer na sequência essa questão junto, certo? Então, pausa um vídeo, tenta descobrir a resposta por conta própria e em seguida a gente continua o vídeo, beleza? Vamos lá. Ó. Eu espero que você tenha raciocinado, né, por conta própria e a gente vai tentar conseguir construir essa solução juntos agora. A gente já foi de P5 para P6 sempre seguindo o sentido horário, né? Ó. Já viemos de P1 para P2, P3, P4, P5, P6, sempre seguindo o sentido horário. Como a gente vai ter que seguir o sentido horário, o próximo quadrado a gente vai ter que construir em cima desse, certo? Ó, eu vou ter que construir o próximo quadrado em cima desse. O próximo quadrado eu vou fazer utilizando a cor verde aqui para ficar destacado. Ele vai ter lado igual ao maior retângulo, assim como todos os outros. Então vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui. Esse quadrado tem lado exatamente igual ao maior lado desse retângulo aqui, ó. Esse lado desse retângulo, que é esse lado aqui, ele vai medir o quê? Ó? Aqui eu já tenho A, aqui eu já tenho B, então aqui eu tenho A mais B, e eu vou juntar esse A mais B com esse A mais 2B. Então, no final das contas, esse lado aqui, ó, ele vai ser A mais A, que é 2A, somado com 2B mais B, que é 3B. Tudo bem, então a gente já tem A mais, 2A mais 3B aí. Aqui eu vou do P6 até o P7, que no caso vai ser nesse vértice bem aqui, seguindo, né, sempre esse sentido esse sentido horário, certo? Beleza? Então pronto. Vamos lá. Agora, de P5 para P7 vai ser o próximo valor que eu vou colocar aqui, ó, naquela sequência que a gente tinha comentado antes, que foi de A para B, A mais B e assim por diante, né? Como eu já comentei. Vamos ver então qual é o próximo valor que eu vou colocar aqui, ó, que é justamente a distância de P6 para P7. Se você perceber, esse lado bem aqui desse quadrado, ele vai ser A mais 2B. E esse lado aqui, ó, ele é exatamente 2A mais 3B. Então, esse lado completo aqui, daqui para cá, né, que é justamente a distância do P6 para o P7, vai ser A mais 2B somado com 2A mais 3B. Vamos lá, então. Vamos somar. A somado com 2A dá 3A. E 2B somado com 3B dá igual a 5B. Beleza. Então, o próximo valor que eu vou colocar aqui, ó, que é a distância do P6 para o P7, vou apagar isso aqui, vou colocar uma vírgula, vai ser 3A mais 5B. Ele pergunta, pessoal, qual é o tamanho da poligonal, ó, que vai de... Vou destacar essa poligonal, eu vou utilizar a cor vermelha aqui para ela. P1, que é o A, P2, P3, que é B, P3, P4, que é A mais B, né? P4, P5, que vai ser A mais 2B, e assim por diante. Ó. P5, P6 vai ser 2A mais 3B, finalmente P6, P7, que vai ser justamente 3A mais 5B. Para a gente saber o tamanho dessa poligonal inteira,
a gente só tem que somar todos esses valores agora, que é isso que a gente vai fazer, ó. Então, vamos lá, eu vou somar A mais A, que é 2A, mais A dá 3A, mais 2A dá 5A, 5A mais 3A dá 8A. Eu somo isso, agora vamos para o B, ó. B mais B dá 2B, mais 2B dá 4B, 4B mais 3B dá 7B, 7B mais 5B dá igual a 12B. Então, a resposta dessa questão vai ser 8A mais 12B, certo? Espero que tenha ficado claro e espero que você tenha acertado, certo? Vamos para mais uma questão para finalizar esse vídeo, pessoal. Próxima questão aqui, a gente tem o seguinte, ó. Ele diz que diariamente uma residência consome 20.160 watts-hora e essa residência possui 100 células solares retangulares, que são dispositivos capazes de converter luz solar em energia elétrica de dimensões 6 centímetros por 8 centímetros. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 watts-hora por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir por dia exatamente a mesma quantidade de energia que sua casa consome. Qual deve ser a ação do proprietário para que ele, né, atinja o seu objetivo? Que teria um ele. Então vamos lá. Ó. Ele está falando que as células possuem 6 por 8 centímetros, certo? Então vai ser algo mais ou menos desse tipo aqui, né? Vamos supor que aqui é 6 centímetros por 8 centímetros e elas produzem 24 watts-hora por centímetro de diagonal. Então vamos destacar a diagonal desse retângulo. Vou colocar aqui utilizando a cor vermelha. Essa diagonal aqui vai ser expressa, né? A gente pode calcular por meio de Pitágoras, por exemplo. Eu vou chamar essa diagonal aqui de x. Então eu sei que x ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser 36 mais 64. X ao quadrado vai ser 100. Então x vai ser igual a 10. Beleza, então o x aqui, que é a diagonal, ele vai ser igual a 10 centímetros. Tá. Ele diz que essas células, cada uma delas possui, elas produzem, melhor dizendo, 24 watts-horas por centímetro de diagonal. Então, para eu saber a produção dessa célula, cada uma delas, eu vou pegar 24 watts-hora e vou multiplicar pela diagonal dela, que é 10. Então, eu vou multiplicar por 240, né? 240 watts-hora vai ser a produção de cada uma dessas células. Como eu tenho 100 células, eu vou pegar 240, que é a produção de cada uma delas, e multiplicar pela quantidade de células que eu tenho. Então, vai ficar 240 vezes 100, certo? Então, o total produzido aí, considerando todas as células, vão ser 24.000 watts-hora. Beleza? Tá. Então, com essa explicação, pessoal, eu vou pedir por gentileza para você pausar o vídeo e tentar descobrir por conta própria agora qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o objetivo, né? O objetivo dele, só para destacar, é que ele consiga produzir, né, a mesma quantidade de energia que a casa dele consome. A questão diz que essa quantidade de energia em questão vai ser 20.160 watts-hora. Então, com essa explicação, tenta achar agora a solução por conta própria, pausa o vídeo e em instantes, né, eu faço com você. Vá lá. Perfeito, pessoal. Espero que você tenha pausado, tentado descobrir o resultado por conta própria. A gente vai finalizar esse vídeo junto, certo? Se você perceber, ele está com essa quantidade de células ultrapassando a quantidade que ele precisa, né? Ele só precisa de 20.160. Então, como ele está produzindo 24.000,
ele está ultrapassando o que ele precisaria. Na prática, ele só precisaria de 20.160. Se você subtrair os 24.000 de 20.160, você vai ter um resultado igual a 3.840 watts-hora. Então, isso aqui é um excedente que ele não precisa produzir, certo? Então, em relação à quantidade de células, o que ele tem que fazer? Lembra, pessoal, que a gente, para calcular, né, o total de energia produzida, no final das contas, a gente pegou a quantidade de células e multiplicou por 240, né? Porque cada célula produz 24 watts-hora por centímetro de diagonal, mas cada célula tem diagonal igual a 10. Então, no final das contas, lembra que a gente pegou a quantidade de células, que era 100, e multiplicou por 24, por 240, melhor dizendo, para ter o resultado total. Então, o que eu quero que você entenda? No final das contas, para a gente saber a produção, você pega 240 e multiplica pela quantidade de células. Se você for fazer o contrário, se você já tem a produção, ou pelo menos se eu já tenho o excedente de produção, que é 3.840, e eu quero saber o- a quantidade de células que estão gerando esse excesso de produção, ao invés de eu multiplicar por 240, eu vou fazer o contrário. Eu vou dividir por 240, porque aqui já tem a produção. Então, se eu fizer isso aqui, se eu pegar esse excedente, que é 3.840, e dividir por 240, aí a gente vai perceber que esse resultado vai dar igual a 16. Então, é porque, no final das contas, você tem um excedente de 16 células. Então, o que esse proprietário tem que fazer para que a produção dele fique igual ao consumo da residência dele? Ele vai ter que retirar 16 células do que ele está produzindo para que ele alcance o objetivo dele, certo? Então, no final das contas, a resposta dessa questão aqui vai ser o item A, beleza? Eu espero que tenha ficado claro, pessoal. Até a próxima. Valeu!